Vou colocar aqui o tema de hoje. Oi, amiga. Tô escrevendo aqui o tema de hoje, gente. Oi, Andréia, tudo bem? Eu já vou te chamar, tá? Só vou esperar aqui, encher mais um pouquinho, vou fazer uma abertura. Só tô esperando o pessoal ir entrando. Vou colocar aqui o tema de hoje. Oi, gente. Acabando aqui os ajustes. Juju. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo direitinho? Tô fazendo aqui um test drive. Bom, gente, então vamos começar. Ai, que bacana, muita gente aí. Vamos entrando. Vamos só esperar mais um pouquinho, tá? Enquanto isso eu tô fazendo apenas uns pequenos ajustes aqui, tá? Esperar só mais um minutinho. Dílio. O pessoal tá entrando aos pouquinhos. Tem muita live acontecendo, né? Esperar o pessoal entrar. Só um minutinho, tá, André? Eu já vou chamar você. Aqui. Lu, eu tava vendo a sua live agora há pouco. Eu vou colocar o tema aqui na tela, tá? Enquanto o pessoal tá entrando. Deixa eu colocar o tema aqui. Dá licença rapidinho. Ui. Gente, eu tô me entendendo aqui com esse... com... Vamos lá. O pessoal tá entrando, agora sim.
Botei aqui o tema, porque é tão difícil emagrecer. Bom, gente, então vamos começar, né? Meu nome é Fernanda Matos, eu sou nutricionista e hoje a gente vai ter um bate-papo super especial com uma psicóloga muito conhecida na área de cirurgia bariátrica, que é uma felicidade imensa tê-la aqui com a gente no Centro Probari. Ela é psicóloga clínica e bariátrica, ela tem especialização em obesidade e transtornos alimentares pelo Hospital das Clínicas, na USP, e ela vai nos ajudar aí, né, a entender um pouco sobre esse tema tão difícil. A gente sabe muitas coisas, né, tem muitos conhecimentos em torno do porquê é tão difícil emagrecer, um olhar mais fisiológico, toda aquela questão da obesidade, da cirurgia bariátrica, e ela vai trazer aqui a visão do psicólogo, porque a gente sabe o quanto que é difícil do paciente emagrecer, e não só emagrecer, permanecer magro, ou então manter essa perda de peso. Então eu vou convidar, deixa eu pegar aqui, ela já me chamou, aqui, Andréia, só aguardando que ela vai entrar ao vivo aí com a gente. Oi, Andréia, tudo bem? Nossa, é um prazer muito grande. Obrigada, Fernanda. Obrigada por esse convite tão especial. Rio, São Paulo, a gente está aqui hoje. Vamos falar do nosso assuntinho comum, né, que a gente trabalha todos os dias. E é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, o prazer é todo nosso. A gente admira o seu trabalho há muito tempo. Gente, ela é autora, toda hora eu vou ficar mostrando aqui, porque esse livro é quase que a nossa Bíblia, nossa e dos pacientes. É esse livro aqui, tá vendo? Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Familiares e Pacientes. Então, a capinha é essa, né? Fica tortinho aí, mas é um livro maravilhoso que a gente precisa ter. Eu tenho um livro todo rabiscadinho e tenho um livro que eu deixo na minha mesa do consultório para poder mostrar para os pacientes. A gente incentiva muito isso, né? Que eles comprem esses livros antes de fazer a cirurgia bariátrica. Livro rabiscado é que é bom, porque é livro lido, né? Eu sempre digo, esse livro é para ser muito rabiscado, porque ele tem, inclusive, uma parte que é para saber o que perguntar. Porque se a gente não sabe nem o que perguntar para a equipe que vai nos tratar, fica faltando, né? Então, informação é uma das coisas mais importantes que a gente pode dar para o paciente. Informação é arma para o paciente poder administrar essa doença dele, que é a obesidade que a gente vai falar hoje. E se ele não tem informação, ele não sabe nem por onde começar, muito menos como administrar isso. No fim das contas, é o próprio paciente que vai pilotar a cirurgia dele. Então, eu escrevi esse livro com muito carinho para que tudo que eu gostaria que um paciente bariátrico soubesse antes de resolver fazer a cirurgia, e durante, e depois, e pela vida fora, e os familiares e quem estiver perto também. E a gente percebe isso, né, ao ler o seu livro, que realmente você se dedicou, você escreveu com muito carinho, e é um livro muito gostoso de ler. Você lê rapidinho esse livro, né, uma página vai puxando a outra, uma história vai puxando a outra, quando a gente vê, acabou. Muito bom. E é um prazer enorme tê-la você com a gente, viu? Obrigada. Só mais um assuntinho rápido Claro. sobre o livro, é que eu fiz questão de escrever numa linguagem leiga, né, numa linguagem que todo mundo possa entender, profissional de saúde, o paciente, o amigo do paciente, o filho do paciente, né, que todo mundo possa entender o que está sendo dito ali, para que ele se aproprie dessa informação e que ele use efetivamente. Então, é um livro que eu escrevi com muito carinho, numa linguagem como se eu estivesse conversando com o meu paciente na minha frente. Bom, vamos então começar, né, o nosso bate-papo de hoje. Eu estava aqui apresentando você, né, como psicóloga clínica, bariátrica, uma ampla experiência. E hoje o tema ele é bem instigante, né? A gente vai falar sobre por que é tão difícil emagrecer. Nossa, eu falei, eu vou lançar esse tema. Vamos ver o que a gente vai extrair daqui. Eu acredito que muita coisa, e a gente não vai conseguir terminar esse tema hoje. Eu estava explicando, né, todas essas questões fisiológicas
da obesidade, da perda de peso, do corpo, né? Quando o indivíduo ele perde peso, o corpo ele trabalha ali com hormônios contrarregulatórios, tentando puxar esse peso de volta, mas não é só isso, né? Não é só aquela coisa orgânica que funciona. E a gente sabe o quanto que a cabeça ela acaba ficando muito atrapalhada, tentando entender o porquê. Poxa, por que eu não consigo emagrecer? Eu acho que é uma pergunta, né, que a gente faz para o profissional, a gente faz para um professor, o paciente faz para a gente e a gente se pergunta por que é tão difícil emagrecer. Então, só para a gente começar esse bate-papo, esquentando aí o pessoal para as perguntas, vão te encher de perguntas, eu tenho certeza. Diferencia para a gente, vamos lá, diferencia para a gente, André, fome e vontade de comer, porque parece que é a mesma coisa, né? Ajuda a gente aí nesse sentido. Vamos lá. Bom, a fome é fisiológica. Então, todos nós que estamos vivos temos fome. É normal ter fome. Uhum. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Paciente bariátrico, às vezes, depois da cirurgia, já anos depois, ele chega e fica apavorado e fala assim, eu estou sentindo fome. E eu falo, que bom, você está vivo. Então, muita gente tem medo de sentir fome, porque durante muito tempo na vida não soube administrar a fome, né? Então, fome é fisiológico. Todo mundo sente fome, todo mundo tem que sentir fome, como todas as outras funções fisiológicas, como sono, vontade de fazer xixi, dormir, acordar. A gente tem que ter todas as funções fisiológicas funcionando, inclusive a fome. Então, primeira coisa, vamos perder medo de sentir fome. Mas é importante que a gente diferencie a fome dos excessos, a fome da vontade de mastigar qualquer coisa ou daquela ansiedade que é causada, que algumas pessoas, nem todo mundo, mas algumas pessoas descontam na comida, né? Então, a fome é fisiológica, é racional, a gente sabe, estou há X horas sem comer, me movimentei, gastei alguma energia, estudei, usei meu cérebro, usei meu corpo, natural que eu esteja com fome. Come. Você come comida normal e se sente saciado, acabou, está satisfeito. Essa é a fome fisiológica. Ela é simples de explicar, mas nem sempre ela é muito simples de ser identificada, quando durante a vida a pessoa passou confundindo fome com vontade de comer, fome com beliscada, fome com recompensa alimentar e outras coisas assim. Então, quando a gente sabe que a gente está com fome, quando a gente come comida, a comida que estiver disponível e a gente se sente satisfeito, é fácil identificar a fome. A vontade de comer, ela vai naquela fissura, ela é aquele momento em que você fala assim, eu preciso de uma coisinha, um chocolatinho, de preferência, alguma coisa que misture gordura com açúcar, que é a forma que o nosso corpo entende de obter energia imediata. Né? Sim. Então, estou estressado. O que a gente entende? A gente tem um corpo pré-histórico, né? Esse corpo, ele entende estresse, que é uma coisa que a gente vive hoje em dia várias vezes por dia. Esse nosso corpo entende estresse como preciso de energia para lutar ou para fugir ou para matar um animal que vai me... qualquer coisa, né? A gente tem um sentimento primitivo e eu preciso de energia imediata. Então, eu vou lá e eu quero e eu como. Bom, eu vou para uma próxima pergunta, que é um pouquinho assim, como a gente pode administrar tanto a fome quanto a vontade de comer? A vontade de comer, ela também é relativamente natural, porque é um prazer imediato. Comer é um prazer imediato. A comida está ali, está disponível. Sim. Nem sempre foi assim, em épocas de escassez, em épocas de guerra, em épocas não tão distantes da nossa época, faltou comida no mundo. Né? Então, o nosso corpo entende como armazenar comida é uma boa coisa. Né? O nosso corpo entende que armazenar é bom. Assim, as pessoas sobrevivem mais em épocas de escassez que armazenaram mais. Então, como é que a gente pode driblar um pouco essa história da fissurinha ou da vontade de comer? Coisas muito básicas. Primeiro, não tenha sobre as suas vistas aquilo que mais te faz desencadear uma compulsão alimentar, por exemplo.
né? Sim. Depois a gente pode falar dos transtornos de compulsão alimentar. E agora a gente está falando de fome e vontade, que em algum grau todo mundo tem. Significa, fui numa festa, estava cheio de comidas gostosas, exagerei? Isso é um episódio de compulsão? Não. Você foi numa festa, estava gostoso, legal, ok. Mas, se você tiver na sua vista, ou seja, na sua cozinha, na sua prateleira, no seu armário, por exemplo, eu amo chocolate. Então, se eu deixar chocolates à vista, né, tiver o estímulo visual para aquilo o tempo inteiro, eu vou comer muito mais chocolate do que, eu preciso, 2, do que eu gostaria, né? Sim. É lógico, o estímulo visual é uma das coisas que fazem com que a gente se entregue à compulsão, né? Isso serve para chocolate, serve para salgadinho, serve para qualquer coisa que faz creque-creque, que os crocantes também são muito tentadores no sentido de acalmar, né? Então, é isso. A gente administrar a nossa vida alimentar de uma maneira que você tenha planejamento e que você tenha dentro da sua casa as comidas. Aí eu deixo para vocês orientarem os nossos pacientes, né? Se bem que quando a gente fala de obesidade, a gente tem uma postura transdisciplinar, a gente, né, orienta, mas tem em casa aquilo que é a comida que realmente vai te fazer bem, se ajude, né? Muita gente tem um discursinho assim, não, mas eu tenho que ser mais forte que isso, eu tenho que ficar olhando para o negócio e eu tenho que ser forte e não comer. Isso é uma grande bobagem, né? Isso é uma grande, na verdade, né? De preferência, não tenha. E se você tem criança em casa, menos ainda, né? Porque também tem gente que fala, mas eu tenho criança, eles passam vontade. Não, por favor, vamos educar o paladar das crianças. É verdade. Você tocou num ponto, né, tão interessante, assim, dos olhos. Aí até a Andréia, né, uma das nutricionistas também do Centro Probari, tá entrando um monte de gente aí, poxa, super bacana, beijo pessoal. A Andréia, ela colocou assim, falar da fome mental versus emocional e o comer com os olhos, né? Você falou dos olhos e ela perguntou justamente isso, achei muito interessante. Essa fome mental e emocional, agora falando só de fome, e o comer com os olhos, o que você pode nos ajudar aí com isso? Gente, eu super estimulo que a gente coma com os olhos. Eu acho ótimo quando a gente faz, é um carinho, a gente se fazer uma comida bonita, a gente colocar a comida bem posta, não precisa nada muito refinado, você é um prato bonito, a comida bem feita. Tem gente que vai fazendo, já vai comendo, já vai beliscando, e na hora que senta já comeu e já está tudo atrapalhado. Eu acho ótimo que a gente coma com os olhos, que a comida, ela inspire todos os seus sentidos, que você use os temperos que você gosta, né? Que a comida seja um prazer. De novo, do mesmo jeito que eu falei que as pessoas têm medo de sentir fome, muita gente tem medo de sentir prazer com a comida. Enquanto que é o contrário, é muito importante que a gente sinta prazer comendo, né? Porque se a gente só sente desprazer comendo, eu só como aquele negócio que me mandaram comer e que é horrível, e a minha nutricionista mandou misturar um pó de não sei o que lá, e a pessoa tem um desprazer enorme naquilo, a chance dela ir buscar prazer em outra comida, muito pior, que vai bagunçar e atrapalhar toda a dieta dela, é muito maior, né? Então, por que não? E eu acho que esse é um tabu que a gente precisa quebrar urgentemente. Por que não sentir prazer com a comida, que é a comida do nosso dia a dia, que ela seja gostosa? Tem um monte de bobagens que falam aí sobre, por exemplo, se é gostoso, nem põe na boca. Se é gostoso, minha nutricionista nem me permite. Isso é uma grande bobagem. A gente tem que trazer o gostoso para a comida saudável e para comida e para fazer a própria comida e perder o medo da comida e o medo da fome. Então, não tenha medo do olhar para a comida. Isso é diferente daquilo que a gente falou sobre ter exposto na sua casa, né, um monte de guloseimas que realmente vão te atrapalhar. E você vai olhar para aquilo e vai comer e vai falar, e depois eu penso. E aí não são comidas de qualidade, você não precisa se torturar nesse nível. Mas comer com os olhos, eu acho bom.
Olha, você tocou num ponto assim tão bacana, vários pontos, né? Você está sendo super elogiada aqui, realmente, gente, ela é maravilhosa. Está recebendo vários elogios, olha lá, Andréa brilha, ótimo, amamos, realmente. Então. E você tocou num ponto tão legal, né, da questão do sentido. Então, assim, a gente deve trabalhar os nossos 5 sentidos na hora da alimentação. O tato, né, de pegar um alimento, sentir a maciez de um pêssego, né, sentir as fibrinhas da carne, ao rasgar também uma alface. A questão também do olhar para o alimento, e aí a questão do comer com os olhos. É tão bom, né, comer uma comida bonita, colorida, ou que não seja colorida, mas algo que te agrade, um formato que te atraia. Também a questão do cheiro, do paladar, da audição, né? Escutar aquele alinho, o alho lá na panela. Você já sente o cheiro do refogado antes de você realmente sentir o cheiro. Porque você ouviu, tem a memória também, né? Degustativa, digamos assim. E você tocou nesse ponto incrível. Se a gente não trabalhar com os sentidos, perde o prazer, né? Da dieta. Desculpa te interromper, mas eu lembrei assim, Imagina. é tão importante a gente trabalhar isso com as crianças. A obesidade infantil é o único momento que a gente realmente consegue evitar que a doença se instale. Depois que a gente está falando de obesidade de adulto, depois a gente vai falar disso mais detalhadamente, mas a gente já tem uma doença crônica instalada, né? Quando a gente consegue educar as crianças para ter um paladar diverso, né, para conseguir sentir o gosto, a textura, para conseguir diferenciar os diferentes tipos de alimentos, de onde ele vem, como é que ela sente, presenciar um bom ambiente na hora de comer, né? Sim. A gente muda tudo na vida alimentar desse indivíduo que vai ser um adulto e que vai comer depois mais tarde, né? Uma das coisas mais difíceis que a gente tem é quando a criança é educada comendo bolacha recheada, comendo coisas que não concorrem o paladar com uma fruta, por exemplo. Depois não adianta você querer dar uma fruta para uma criança e falar, tem que comer fruta agora, porque você já tem 5 anos. Se durante 5 anos ele comeu coisas que são altamente paladares, gordura e de açúcar. Então é nesse momento da infância, e aí vale aí para quem tem filho e regredir um pouco e cuidar do nosso paladar já instalado, um momento em que a gente não pode bobear e facilitar com as coisas prontas, né, para as crianças. E a comer, né, o ato de mastigar e de engolir é um ato aprendido. Isso a gente está muito estudando. A Patrícia Junqueira, uma fonoaudióloga fantástica, minha amiga, que, né, trabalha muito com restrição alimentar, criança que tem dificuldade alimentar. Ela faz um trabalho realmente fantástico. Ela nos ensina como comer não é um ato automático, né? Comer a gente aprende. Então, todos os sentidos envolvidos aí na comida. Se você tem a comida mais deliciosa do mundo, mas você tem um ambiente super turbulento na mesa, um brigando com o outro, qual é a chance da criança comer bem, né? Então, a comida, tudo está envolvido na comida. O ambiente, se você está bem, se você está mal, quantas vezes a gente está triste, fala, perdi a fome, ou o contrário, assim, estamos no meio da pandemia, estou comendo que nem louca, porque comer foi o único prazer que sobrou. Então, a comida, ela sempre vai estar atrelada à emoção. Não é ruim que seja assim, mas é muito importante que a gente identifique e a gente administre isso. Nossa, maravilhoso, te escutar é uma delícia. A Juliana Garcia, né, ela colocou aí, ela é uma das nutris do Centro Probaária, e ela colocou que leva os filhos dela no hortifruti. Poxa, que atividade incrível, né, levar a criança. A Luciana Sarmento, Lu Sarmento, também nutricionista, trabalha com criança, ela faz também trabalhos super bacanas aí com criança. Entrou também a Anne Bello, poxa, uma profissional que a gente super admira no meio da nutrição. E assim, eu com certeza os profissionais estão adorando te escutar, porque é muito desafiador essa doença, a obesidade. E ela não para, ela não cessa quando a pessoa faz cirurgia bariátrica. A pessoa continua com a doença, ela continua com a cabeça dela, ela continua com as vontades, com seus desejos, com seus fantasmas, temores, amores, ela continua com tudo. E aí realmente é um trabalho em longo prazo, não tem como.
né? Ah, fez a cirurgia bariátrica, pronto, mudei minha cabeça, mudei minha vida. Isso é muito perigoso. Eu estou com uma pergunta aqui, são duas perguntas. Vamos para a primeira, só para poder aproveitar essa nossa conversa sobre comer emocional. E aí foi perguntado sobre diferenciar o comer emocional da compulsão. Isso é muito bacana, essa pergunta, porque há uma grande dúvida. Todo obeso é compulsivo? Não necessariamente, né? Agora, eu tenho compulsão ou eu tenho impulsão? Eu sou compulsivo, sou impulsivo? Explica pra gente, Andréia. Olha, o transtorno de compulsão alimentar, ele tem critérios diagnósticos muito precisos, tá? É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que vai descrever, nunca vai descrever pra gente, eu nunca tive um episódio de comilança, né? Fui num rodízio, tava uma delícia, eu acabei exagerando, ou fui numa festa, a comida tava uma delícia, acabei exagerando. Esses não são momentos de compulsão alimentar, esses são momentos que são naturais da nossa celebração da vida, onde tudo tem muita comida e às vezes a gente acaba exagerando e é assim mesmo, isso pode acontecer. Transtorno de compulsão alimentar, e aí a gente pode pegar os critérios diagnósticos do DSM, que mudou um pouquinho, então agora mais pessoas têm compulsão alimentar segundo o DSM-5, mas ele exige que você tenha pelo menos alguns episódios de compulsão por semana, que você então uma culpa, uma tristeza muito grande depois de se alimentar, uma sensação total de perda de controle. A pessoa come coisas, às vezes meio esdrúxulas, do tipo comida que é para comer quente, come gelada, até congelada às vezes. Um episódio de compulsão pode levar a pessoa que é realmente compulsiva a comer até 15.000 calorias. Isso é muita caloria para você pensar em uma refeição, um episódio, né? Sim. E a compulsão alimentar, ela traz muito sofrimento. Ela traz muito sofrimento para a pessoa. E a diferença de outros transtornos alimentares purgativos é que ele não tem a purgação, né? Não tem comportamentos compensatórios como na bulimia nervosa, por exemplo. Então, a compulsão alimentar é uma doença extremamente... a pessoa se sente extremamente envergonhada. Muitas vezes ela não come na frente de outras pessoas e geralmente ela tem um episódio de compulsão sozinha. Quando ela está sozinha, e aí ela come e isso gera muito sofrimento. E aí depois vem aquela sensação de, não, amanhã eu começo, agora eu estou plena, estou me sentindo mal, comi demais e amanhã outro dia eu vou conseguir. E aí ela vai, passa alguns dias, ela tem outro episódio de compulsão. Isso não é culpa dela, é muito importante que a gente ressalte, embora a gente esteja aqui falando, há muitos profissionais que trabalham com isso, que sabem disso, mas nunca é demais a gente reforçar. Não é sem vergonhice, não é falta de força de vontade, não passa por aí de jeito nenhum. Esse é um transtorno químico cerebral, né, que está da ordem dos transtornos psiquiátricos. Sim. Todos precisam ser tratados, né? Você perguntou se todos os pacientes bariátricos têm compulsão alimentar. Não, a gente tem estudos. Os estudos são um pouco controversos, então a gente encontra entre 15% e 50%, né, de pacientes bariátricos com compulsão alimentar, mas aí depende muito de quem avaliou, dos critérios diagnósticos, se a avaliação foi bem feita. Mas quando identificado, aí a gente tem que lembrar que a pessoa tem pelo menos duas doenças para tratar: a obesidade e o transtorno de compulsão alimentar. Quando ele vai para a cirurgia e ele está num pré-operatório e a gente consegue identificar isso, ou outro transtorno alimentar, que geralmente está muito relacionado, como uma depressão, um transtorno de ansiedade, geralmente estão bem relacionados também a transtorno de compulsão alimentar e a obesidade, sim, a gente trata junto, né? Por isso que é tão importante a gente sempre ter um psiquiatra de referência por perto, né? Se não é na equipe, é perto, é acessível, é com quem a gente conversa, não é aquele cara que a gente liga uma vez na vida e ouviu falar. É um profissional que trabalha junto, que a gente discute o caso, que o paciente sim, isso é importante. seguro, né, de tratar isso.
Então, eu sempre vou reforçar, eu sempre reforço, não importa onde eu esteja, se eu estou falando para profissionais, se eu estou falando para pacientes, não importa. Eu acho que nós, profissionais de saúde, a gente tem essa responsabilidade de trazer tanto a obesidade como doença, né? Para que as pessoas entendam que ninguém acordou um dia e falou, eu quero ser obeso, né? Ninguém resolveu como projeto de vida ser obeso e nem ter um transtorno de compulsão alimentar e nem ter uma depressão ou um transtorno de ansiedade. Então, todas essas doenças precisam ser tratadas e têm tratamento. Porém, o outro porém que eu também sempre tenho que ressaltar é que, principalmente a obesidade, né? A gente não tem como fugir disso. A obesidade, uma vez instalada, ela é doença crônica, né? Então, não existe, fiz cirurgia, estou livre, né? Fiz uma dieta, cheguei no peso que eu queria e pronto, acabou, né? Uma vez que você tem a obesidade, você sempre vai ter essa doença crônica e você vai ter que sempre administrar. Não existe estou livre, mas existe tratamento. E fica parecendo uma coisa meio terrorista falar assim, mas é muito pelo contrário. Eu acho que o paciente que não sabe disso, ele tem uma muito maior chance de recidiva, né? Muito maior chance de desistir dos tratamentos, seja clínico ou cirúrgico, de não aderir aos tratamentos, porque esse é aquele paciente que pensa assim, isso não adianta nada, eu faço o maior esforço aqui, 2, 3 meses, emagreço um pouco, depois eu vou num churrasco e engordo tudo de novo, né? Significa que ele não entendeu que ele tem uma doença a ser administrada todo santo dia. Então, acho que é importante a gente sempre ressaltar isso. Com certeza, Andréia. E ele entender que a dieta é parte do tratamento, é um remédio, não tem jeito, né? Ele não pode simplesmente, um dia eu vou chutar o balde, e assim, aquele dia que ele chuta o balde, isso pode reverberar a semana inteira, né, nele. E Andréia, agora eu fiquei aqui, né, foi até uma pergunta da Lohane Ferraz, que também é a nutricionista do Centro Probari, somos 4, eu, Fernanda Matos, a Juliana Garcia, Lohane Ferraz e André de Luca, Sacramento, e com certeza tem muitos nutricionistas assistindo a gente, e fica aquela pergunta, será que o paciente, de repente, ele fazer um diário alimentar, será que ajudaria ele, ajuda os profissionais, até mesmo entender, poxa, nesse dia ele teve aqui um episódio de compulsão alimentar, falar um pouquinho sobre os benefícios em fazer um diário alimentar, um registro alimentar. Pode ajudar a gente? Eu não sei se eu estou travada aqui, se você está me ouvindo, mas deu uma travadinha. Você está me ouvindo? Voltou. Eu não estou ouvindo você. Você está me ouvindo? Andréia? Eu não estou te ouvindo. Faz o seguinte, eu posso te chamar de novo? Eu vou te chamar de novo. Tenta sair e eu te chamo de novo. Tenta sair e eu te chamo de novo. Nada ainda, né? Gente, ela saiu rapidinho, tá? Ela vai pedir de novo adesão pra gente. Ó, ela já pediu.
Vamos lá que vai dar certo. Pronto, viu? Deu certo. Voltamos, estamos chovendo. Da tecnologia, que bom que a gente sabe. Não sou muito high-tech, mas eu juro que eu não fiz nada. Bom, mas eu também não. Você chegou a escutar minha pergunta sobre o diário alimentar? Sobre o diário, sobre as ferramentas possíveis que a gente usa, né? Bom, a minha formação não é comportamental, mas eu não tenho eu gosto muito de todas as ferramentas que a gente pode usar e ferramentas de monitorização, de automonitorização, podem ser muito ricas. Eu gosto de usar o diário para um período curto, né? Eu gosto porque traz muita consciência. Hoje tem aplicativos muito legais, né? Traz muita consciência que a pessoa não tinha sobre como ela se alimentava. Então, principalmente aquelas coisas assim. A bolachinha do café, no Rio é biscoitinho, né? Mas aqui em São Paulo é a bolachinha. A bolachinha do café, né? A beliscada no meio da tarde, as comidas extras que ela não contabiliza. Então, isso fica muito claro no diário, é bem interessante, é uma ferramenta que ajuda muito os pacientes e os profissionais, claro, é uma forma de visualizar. Levar o diário para a nutricionista, para a psicóloga, dá um monte de margem de discussão, de autoconhecimento, é uma ferramenta muito importante e fantástica. A gente tem várias ferramentas. E eu sempre digo que eu, como psicóloga, eu estou numa posição muito privilegiada, porque eu tenho na minha frente uma pessoa que quer mudar. Tudo bem que muitos pacientes vão no psicólogo porque precisam fazer avaliação pré-operatória, né? Mas, no geral, falando das pessoas que fazem psicoterapia, que se propõem, que desejam fazer uma psicoterapia, são pessoas que, por essência, elas estão ali porque elas querem mudar alguma coisa, né? Então, elas estão dispostas, por elas próprias, a mexer nas feridas e a mudar, né? E com muita frequência, a gente descobre gatilhos que fazem com que a pessoa coma, por exemplo, a mais, ou que traga um sofrimento que aborde por outros motivos, na psicoterapia mesmo. Então, esse é um assunto infinito, porque cada pessoa, o mundo inteiro, né? E com as suas dores, e com as suas tristezas, e com as suas felicidades, e com as histórias, né? Que eu respeito muito a pessoa que está ali na minha frente, compartilhando comigo uma história que tem dores altos e baixos e tudo mais. E tem comida também nessa história. Então, o diário é uma das ferramentas, sim, mas a vida das pessoas é muito ampla, né? É muito linda. E, de novo, eu sempre vou reforçar isso. Por isso que é importante, perca o medo de falar da sua obesidade. Perca o medo de falar do que te faz sofrer, porque é só falando que a gente consegue transformar, né? E essa é uma outra característica muito grande dos nossos pacientes que têm obesidade, que é chegar falando assim, eu sou sem vergonha mesmo, eu não consigo mesmo, eu não tenho força de vontade, né? E o que eu invariavelmente digo para as pessoas que chegam já esse auto-preconceito, de tanto que já ouviram isso, né? De tanto que eu digo, eu tô vendo uma pessoa aqui na minha frente que quer mudar. E eu tô aqui para te ajudar. Então, nós precisamos, nós profissionais de saúde, e os pacientes, e quem tem obesidade, e quem convive com quem tem obesidade, todos nós somos responsáveis por mudar esse discurso. Ninguém desejou nem deseja ter obesidade. Nossa, maravilhoso, Andréia. Suas explicações realmente nos fazem transcender, sair um pouquinho daquela visão tão fisiológica, né, tão cartesiana. Tem um paciente parado, ele fala o que está sentindo, a gente vem com uma solução. E como você bem falou, o ser humano, ele é muito além disso. Ele é muito além também desses 3 dias, né, do diário alimentar. Eu uso o diário alimentar pontualmente. Eu gosto muito de fazer um registro prévio. Trabalho lá no programa de cirurgia bariátrica do Hospital Universitário da UFRJ.
E todos os pacientes que entram nesse programa, eles fazem um registro para a gente poder já, sabe, vamos nos conhecer, né? Aquele já pré-conhecimento. E aí eles chegam para a gente, como não conhece a gente, escreve tudo, né? Interessante, ficou até uma estratégia assim bacana, uma ferramenta legal de usar com esses pacientes que mal conhecem a gente marcou ele na agenda, ele nunca viu uma consulta, ele já tem que trazer um diário. E isso é bem bacana, porque ele escreve um monte de coisa ali, né? Não, que isso é uma coisa muito íntima, né, Fernanda? Sim. Você fazer um diário da sua vida, você expõe, mesmo que você está falando de coisas mais pontuais, como alimentação e tudo, você está expondo ali para um profissional que às vezes você nunca viu, né? Sim. Coisas íntimas do seu cotidiano. E então a gente tem que tratar disso com muito respeito e muito acolhimento, porque foi difícil para ele fazer isso, foi difícil para ele expor. E assim como eu estou dizendo que alguns chegam falando, eu sou sem vergonha ou eu não tenho força de vontade, estão falando que minha voz está baixa aqui, espero que não suma. Para mim tá bem, assim. Então, é uma coisa muito íntima que tem que ser tratada com muito respeito. Aí eu vou pegar só mais um ganchinho, porque eu não resisto. Claro! Tem muitos estudos, né, Fernanda, já que a gente está falando das questões emocionais hoje envolvidas na alimentação, tem muitos estudos que mostram como vários profissionais de saúde, não só nós psicólogos, nutricionistas, mas cardiologistas, enfermeiros, fisioterapeutas e etc., que não trabalham diretamente com obesidade, o quanto que esses profissionais, eles gastam menos tempo com o paciente que tem obesidade. Eles gastam como se não valesse a pena explicar para aquela pessoa, né? Como se ele profissional, também pensasse algo do tipo, esse paciente não vai seguir mesmo, eu nem vou gastar muito meu tempo com ele, eu vou gastar meu tempo com aquele outro lá, magrinho, que está me esperando e que vai, né, fazer... É uma coisa quase inconsciente, mas uma coisa de ignorância, de você não entender a obesidade, né? Então, quem trabalha com obesidade tem obrigação de saber disso, e quem não trabalha com obesidade, mas é profissional de saúde, tem também a obrigação de tratar com respeito o paciente que tem obesidade, né? Hoje a gente evita falar o paciente obeso ou obeso, porque a gente não usa isso para outras doenças. O paciente com câncer, o paciente com outra doença. A gente não fala o obeso, porque ele não é só obeso, ele é um ser humano, ele é um indivíduo que tem obesidade, né? Então, pode parecer uma mudança sutil, mas essa mudança já faz toda a diferença na forma como a gente trata essa pessoa, né? Então, ele já vai chegar muito resistente, porque, afinal de contas, a pessoa que tem obesidade, ela já passou por infinitos tratamentos, dieta do sol, da lua, do abacaxi, já foi para academia, voltou, já sentiu dor no joelho, já se sentiu desacreditado, já acha que... Tomou remédio. Tomou o que ele sabia, o que ele não sabia o que era, né? Fez até cirurgia. E, às vezes, ele se sente fracassado, porque ele está ali na frente de um profissional de saúde de novo. Então, o passo número 1, e não importa em que fase da vida você vai descobrir isso, mas o passo número 1 para a obesidade conseguir ser tratada, né, para essa pessoa se permitir e conseguir ser tratada, é ele entender obesidade como doença crônica. Significa que nunca mais ele vai numa festa se divertir? Não. Significa que nunca mais ele vai comer uma coisa gostosa? Não. Significa, sim, que a matemática do corpo dele é diferente. Aí sim a gente entra nas questões fisiológicas, de calorias, de números, de matemática, mas a matemática da pessoa que tem obesidade é diferente da pessoa que nunca teve obesidade. A pessoa que tem obesidade, ela tem uma capacidade de armazenamento, né, maior do que alguém que nunca foi obeso. Então, isso é muito fundamental da pessoa entender para que ela não se sinta em desvantagem ou se sinta fracassado ou qualquer outra coisa que realmente, de fato, para ela é mais difícil emagrecer do que para o magrinho.
Como é que pode, né? 2020 ainda tem esse estigma da obesidade, né? Saiu agora, você falou isso dos estudos, mas saiu agora uma revista de ampla circulação, eu não lembro agora, essas revistas que vendem na banca de jornal, e fizeram uma pesquisa justamente sobre isso, quanto tempo que o profissional gasta com um paciente com obesidade realmente menor. E outra coisa, é também o estigma da obesidade contra os profissionais. Profissionais com obesidade têm uma tendência a ter uma clientela e uma procura menor do que quem não tem obesidade, né? E vêm as falas, mas ele não consegue nem se tratar. E aí, né, como você brilhantemente colocou aqui, obesidade não é uma questão de eu não consigo, ou só porque eu não consegui, eu falhei, eu não estou fazendo nada. Poxa, a pessoa está fazendo, né? Tem gente que faz uma faculdade só para entender, né, a doença que ela tem. Eu vejo muitos casos, né, de nutrição, de psicologia, eu acho que são os casos mais aparentes. A pessoa tem uma questão, né, e aí ela faz a faculdade, depois quer trabalhar com isso e pegar esse público para poder ajudar, se ajudar e ajudar os outros. Então, a obesidade, como você muito bem colocou, né, para quem entrou agora, enfim, Andréia Levi, psicóloga, com uma ampla experiência em obesidade e cirurgia bariátrica, está dando um aulão aqui, mais do que um bate-papo, está dando um aulão, e colocou muito bem essa questão da obesidade como um problema, uma doença crônica. Precisa entender isso, né, Andréia? E, Andréia... Tem esse entendimento, não existe o tratamento do Não existe. Tanto do lado do paciente, quanto do lado dos profissionais de saúde que tratam a obesidade. Esse é o ponto número 1. E, Andréia, a gente está falando aqui, eu não consigo. O que você acha dessas frases? Ai, doutora, eu não posso porque eu tenho, como você diz, criança em casa, eu não posso deixar de ter esses alimentos. Doutora, eu não tenho tempo, eu trabalho 12 horas por dia. Doutora, eu não consigo, eu já tentei. O que você me diz dessas frases que começam assim, eu não, né? Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Me explica um pouquinho aí pra gente essa negação tão forte dentro dessas pessoas. Olha, um pouco a negação, ela é baseada em fatos reais, sim. É muito difícil emagrecer. É verdade que é difícil. Sim, é o nosso tema. O paciente não está inventando. É difícil, sim. E exige um cuidado diário, com cirurgia ou sem, com tratamento clínico ou cirúrgico, tanto faz, né? É um desafio emagrecer, e não só emagrecer, mas manter o peso, né? Tem gente que fala, mas eu estou emagrecendo, eu não consigo. Manter o peso é uma glória, né? Às vezes você emagreceu lá 5, 10... Sim. Um IMC, tanto faz, um IMC, sei lá, de sobrepeso. Tá ótimo se você mantiver aquilo, você tá numa condição muito melhor do que a que você estava. E o esforço para manter, ele é grandioso, né? Então, esse é outro tabu muito importante que a gente escuta muito na clínica, né? Só vale se eu chegar no peso tal. Porque uma vez, quando eu tinha 18 anos, eu consegui chegar no IMC 23, e daí, nossa, foi a única vez na minha vida e nunca mais eu consegui chegar. Talvez nunca mais chegue mesmo, mas vamos colocar metas possíveis, reais, factíveis, né? E que sejam possíveis de serem mantidas. Se a gente ficar fixado num IMC ou num corpo que você teve na sua adolescência e que talvez você não vai ter mesmo, depois da cirurgia, isso é muito comum, sobra a pele, sobra a gordura subcutânea. Isso pesa na balança, né? Muita gente não leva em conta, mas isso pesa no IMC também. Então, o IMC não é o único critério de avaliação. A gente tem que ter uma meta realista para o nosso corpo, né? Um corpo emagrecido. Andréia? Eu acho que travou de novo. Deve ser a conexão. Tá travado aí para vocês, gente?
André, eu acho que travou de novo. Não sei se você está me ouvindo, mas eu acho que travou de novo. Talvez a gente vai ter que usar aquele truque de sair e entrar de novo. Tá travado, né? Pois é. Bom, ela vai pedir adesão, ela vai entrar agora de novo, tá? E vai pedir adesão aí pra gente. Vamos só esperar mais um pouquinho para ele entrar. Tá travado. Mas ela já vai entrar. O pessoal está aqui, né, comentando. Realmente é muito importante a gente conseguir alinhar essas expectativas e realidade. Né? O paciente, ele opera, ou quando não opera, né? Quando ele quando ele procura um programa de emagrecimento, e aí ela acabou de entrar. E aí a pessoa, ela fala assim, mas eu queria pesar tanto, e a gente precisa alinhar, né, essas expectativas do paciente com o que é real. Gente, aceitei aqui a Andréia, ela vai entrar agora. A conexão dela deve estar um pouquinho ruinzinha. A minha estava assim mais cedo. Oi, Andréia. Vai? Não, tá travando. É a conexão mesmo. A minha conexão hoje mais cedo estava bem ruinzinha também. Melhorou? Então, Andréia, você está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Eu estava aqui falando com o pessoal, né, enquanto você deu essa saidinha e já voltou, que é tão importante a gente alinhar expectativas com a realidade. O paciente, ele quando procura um programa de emagrecimento, ou de cirurgia bariátrica, ou sem cirurgia bariátrica, ele tem, né, aquela questão de, eu queria pesar 50 quilos, 60 quilos, eu queria ter um IMC de 22, e às vezes é difícil, né, do paciente chegar a esse IMC. Então é muito importante a gente trabalhar mesmo com ele nesse sentido, não é? E muitas vezes, muitas vezes eu tenho que falar, porque eu tenho que meter o dedo na ferida dos nós profissionais de saúde, muitas vezes a culpa é nossa, sabe? Sim. A gente não colocar metas possíveis e factíveis para esse paciente, muitas vezes a culpa é nossa. Quantas vezes o paciente sai frustrado de uma consulta com um profissional de saúde e ele está todo feliz porque ele emagreceu, ele fez cirurgia, por exemplo, ele está se esforçando, ele está mudando hábitos, ele entendeu que aquilo depende bastante dele, e a pessoa fala para ele, mas você não atingiu sua meta. Assim, pois é. Facada no coração de qualquer um, e é tão desnecessário, e é tão sádico isso. É lógico que nós estamos ali sem... Né, de nenhuma maneira, a gente está ali também para orientar. Sim. Lógico que a gente tem que dar o norte, a gente tem que mostrar para ele como é que está, todas as questões, composição corporal, metas, onde ele está chegando, mas dentro do que é possível para o corpo dele, não para o que a gente leu no livro, né, só, né? Não para um IMC estático ali, que a gente faz uma continha e tem que servir para qualquer um. Isso é uma bobagem. Antes de cair a linha aqui, eu estava dizendo que paciente bariátrico sobra pele, sobra gordura subcutânea. Aquilo não vai sair nunca se não for numa cirurgia plástica. Né? Sim. Se a gente contar isso, contabilizar isso no IMC e não explicar isso para ele, porque para nós pode ser óbvio, mas para ele não tem nada de óbvio, né? Ele vai ficar sempre muito frustrado, porque ele vai falar, mas eu não atingi a meta que falaram que eu tinha que tal. E não vai nunca se ele não fizer uma plástica, por exemplo, né? Sim, outra sim. coisa importante é a gente estimular para sempre a atividade física. Atividade física não é um frufru, não é uma firula. Atividade física, em qualquer tratamento de obesidade clínico ou cirúrgico, para qualquer pessoa do mundo apta a fazer, né? Atividade física é uma coisa fundamental, é prescrição médica, né? Assim Sim. como comer comida, né? Assim como comer com qualidade, assim como dormir. O sono é um dos pilares fundamentais da regulação hormonal
que também muita gente não dá bola. Então, se a gente não está com o básico fisiológico e já ir direto para as psicologizações das coisas, né? E sempre culpar esse paciente, porque você tem que ter força de vontade, ou você tem que conseguir malhar todo dia, ou você tem que mudar a sua alimentação do dia para a noite, é uma bobagem, né? A gente tem que trazer esse paciente para o básico, fazer ele conseguir fazer o básico, para depois ele dar um passo maior, fazer ele conseguir mudar hábitos. Né? Depois que ele mudar um hábito, ele vai mudar outro, e ele vai melhorar a autoestima dele. E junto com isso a gente vai tratando as questões psicológicas que possam existir, que provavelmente existem, né? Psiquiátricas muitas vezes, como a gente falou no início. Então, é muita bobagem a gente ficar dando regrinhas, você tem que isso, tem que aquilo, tem que comer assim, tem que comer assado, e se você não fizer isso, eu sinto muito, eu não posso te ajudar, né? Sim. E, infelizmente, tem muito profissional de saúde que age assim, e eu sempre sou a chata do comportamento dos profissionais de saúde. Se a gente não acolhe e não entende esse paciente e não dá para ele ferramentas para ele entender a doença dele, a gente não chega a lugar nenhum. A gente vai ser só mais uma pessoa apontando o dedo para ele, culpabilizando ele pela doença dele e mais um de quem ele vai fugir e sair correndo com toda razão. Com toda razão, né? Chegou aqui mais uma perguntinha para você, do RF Magno. Como a pessoa com obesidade deve encarar a questão da força de vontade? Até colocou entre aspas, né? Como que ele deve encarar essa questão? Só para a gente poder aí finalizar com chave de ouro. Muito triste, porque por mim eu ficava o dia inteiro conversando com você, eu acho que o pessoal também, né? Mas vamos fazer outras lives. Vamos fazer outras lives, já está intimada. Vou adorar, pode só chamar que eu venho. Olha, primeiro, a gente falou um pouquinho de força de vontade no início. Força de vontade não procede quando a gente fala de obesidade. Ou, depende, se a gente quer olhar do outro lado, do avesso, força de vontade é o que o paciente que tem obesidade mais tem na vida. Porque ele tem uma doença crônica com a qual ele tem que lidar todo dia, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. Ele sente dores pela sobrecarga, o corpo dele está sobrecarregado, está trabalhando, todos os órgãos dele estão trabalhando muito mais. Ele está cansado por conta disso, então é muito fácil chegar em casa e pegar qualquer coisa e comer, porque vamos lembrar que um corpo que tem obesidade, eu brinco assim, é que nem um carro 1000 na ladeira. Né? Você está acelerando numa ladeira, né? Ele está sobrecarregado, porque seu fígado está trabalhando mais, seu coração está trabalhando mais, suas articulações estão trabalhando mais, seu cérebro está trabalhando mais. Todas as reações inflamatórias que a própria obesidade traz exaurem esse paciente, né? A pessoa fica cansada. Então, a gente tem que ter essa pessoa para consciência. Tá ouvindo, por favor? Eu tô te ouvindo. A imagem que travou um pouquinho. Voltou. Agora tá sem som. Não tô te escutando. Não tô te ouvindo. Não. De repente faz de novo aquela técnica. A conexão da Andréia tá um pouquinho instável, viu, pessoal? Ela vai entrar daqui a pouquinho de novo aí com a gente. E eu já fiz o convite para ela, já falei para ela, você está intimada a voltar aqui para poder fazer mais lives maravilhosas. Um aulão, né, pessoal? Ó, vou adicionar ela aqui, ó. Pronto.
Andréia, nós temos aí 20 segundinhos para poder ter... Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, já vai acabar e eu queria que você desse um recado pro pessoal que está em casa. Gente, obrigado, desculpem.